It won't go away. I've got that. Um primeiro passo para conseguir turbinar a queima de gordura e botar alimentos que queimem gordura é controlar a carga glicêmica, lembra, né? Então, consuma alimentos de baixa carga glicêmica para evitar as oscilações de insulina, que são elas que cortam a queima de gordura. Quando a insulina está alta, acabou queima de gordura. E por outro lado também, ela evita os episódios de fome e compulsão fora de hora. Consequentemente, armazenar gordura e não dá hipoglicemia, que é te deixar mal e sem energia. Além desses alimentos que estão aí, outros alimentos colocar na alimentação, como frutas vermelhas, inhame, batata doce, feijão preto cozido, laranja, melancia, cenoura crua, batata baroa, mandioquinha, abacate que já tá aí, a berinjela, enfim. Prefira esses alimentos agora se tu quer aumentar a queima de gordura. Bom, as gorduras boas elas são extremamente necessárias porque as boas são as monossaturadas e as polissaturadas. As mais importantes dessas famílias são ômega 3 e ômega 6. Então, da onde elas vêm? De oleaginosas, do peixe, das azeitonas, castanhas de maneira geral, macadâmia, avelã, amendoim, os óleos como, por exemplo, de gergelim, peixes de água fria, como salmão, sardinha, são ótimas fontes de ômega 3. E por que o ômega 3 é tão importante? Porque ele diminui a quantidade de proteínas pró-inflamatórias. E quando tem menos inflamação no organismo, melhor é a tua queima de gordura. Então, prefira alimentos que tem bastante ômega 6, óleo de coco ali também. Ali embaixo estão as gorduras ruins, ó, onde elas estão? Principalmente presente nos industrializados. Outro fator que aumenta a queima de gordura é a alcalinidade. Uma boa alcalinidade, um bom pH do corpo, está entre 7,35 e 7,45. Isto é, o corpo precisa ser ligeiramente alcalino. Então, qualquer valor acima de 7, ele é maravilhoso. Qualquer valor abaixo de 7, ele começa a ficar ruim, bloqueia a queima de gordura. A alcalinidade e a acidez, elas influenciam muito na nossa saúde e principalmente na queima de gordura. Um ambiente mais ácido, ele é a principal causa, além de muitas doenças, de dificultar que teu corpo funcione. É como se tu estivesse com o pé no acelerador e o carro não andasse, torrasse muito combustível, mas não reagisse. Uma das maneiras de conseguir isso são através de águas purificadas e que são alcalinizadas. E uma outra maneira bem simples de alcalinizar é através da água com limão. Então, consumir a água com limão é sensacional. Além de muitos benefícios que o limão tem, é simples de fazer. Basta tu cortar um limão, espremer e colocar um pouquinho de água. Isso já é o suficiente para poder alcalinizar. E a melhor maneira de fazer isso é consumindo no jejum. Um outro fator muito importante para tu conseguir acelerar a queima de gordura é estar com o intestino em dia, a mucosa do intestino em dia. Quando ela está em dia, o nosso corpo retém mais, assimila mais os nutrientes. Sem absorver nutrientes necessários, o corpo não consegue produzir os hormônios necessários para ficar sadio. E por outro lado, quando ele está irritado e está com algum problema, também não filtra direito as impurezas. E muitas impurezas dos alimentos, como agrotóxicos, metais pesados, enfim, substâncias nocivas entram para a corrente sanguínea e geram uma inflamação muito grande, dificultando o nosso funcionamento e, consequentemente, a liberação de hormônios. Proteína, consumo de proteína. Consumir proteína não é apenas para construir músculo. As proteínas, depois de digeridas, elas viram aminoácidos e esses aminoácidos eles têm inúmeras funções, desde produzir neurotransmissores como dopamina, serotonina, triptofano, que trazem bem-estar e deixam a nossa cabeça bacana, como também produção de hormônios. Então, se tu não consumir proteína adequadamente, tu não vai conseguir produzir hormônios de queima, de emagrecimento como precisam, nem ganhar músculo. Então, consuma muita proteína, ok? Sem medo, não pensa em ter medo de ter alguma coisa renal. Não vai ter, fica tranquilo. Isso é um mito. Outra coisa, consumir antioxidantes. Incluir esses alimentos que estão aqui e que muitos já são de outras etapas aí dos mesmos alimentos que turbinam a queima de gordura, eles são fundamentais. Os antioxidantes, eles fazem com que o corpo funcione muito melhor. É como se fosse um aditivo sensacional. É turbo de verdade. Esses alimentos que estão aqui, ó, espirulina, enfim, todos eles são sensacionais. Procure variar as cores e inserir isso na alimentação. Hoje, para tu conseguir, esses são alimentos mais potentes ainda como antioxidantes. O primeiro sabotador que tu precisa evitar é o excesso de carboidrato refinado e o excesso de açúcar.
Por quê? Porque toda vez que tu consome esses dois componentes excessivamente, a tua insulina sobe. Com a insulina alta, existe uma corta a queima de gordura. Simples assim, é isso que acontece. Então, se tu come carboidrato o dia inteiro, tu vai simplesmente não queimar a gordura o dia inteiro. Fora que 30 a 40% do carboidrato que tu come vai virar gordura. Então, se tu quer fazer um detox agora e sair para um plano de emergência ou enfim, dar um jeito, tu precisa eliminar eles agora ou reduzir drasticamente. O segundo é ter um bom funcionamento do teu intestino. Se ele está desregulado, ele não vai conseguir assimilar os nutrientes direito para provocar o emagrecimento. E o que provoca uma desbiose intestinal, que é o mau funcionamento? É bebida alcoólica, estresse, esses hábitos alimentares inadequados, cigarro, medicamentos, antibiótico, meu Deus, é um grande veneno. Algumas infecções, agrotóxicos e metais pesados fazem com que o intestino funcione mal e, consequentemente, desligue a queima de gordura. Óleos vegetais com excesso de ômega 6. O ômega 6 por si só não é uma gordura ruim. Ela se torna ruim quando em desequilíbrio e em excesso. Todos os alimentos industrializados costumam ter um excesso, os óleos de canola, girassol, enfim, esses óleos vegetais, eles têm uma exceção, um grande excesso desse tipo de gordura. E quando ele está alto, o organismo fica mais inflamado, retém mais gordura, consequentemente o metabolismo fica mais lento também. Excesso de sódio. E esse eu acho que todo mundo já sabe, né? O excesso de sódio vai parecer que tu tá gorda quando tu não tá gorda às vezes. E faz com que tu fique bem inchada. Então, onde é que eles estão? Alimentos muito industrializados geralmente têm muito sódio. Aditivos alimentares, que são corantes artificiais e conservantes, e os edulcorantes artificiais. Esses ambos eles provocam intolerâncias, alergias e podem dificultar muito o funcionamento do organismo. Com eles em alta, pode provocar inchaço, retenção líquida, entre coisas mais graves, viu? Como doenças autoimunes, até ligado a casos de epilepsia. Enfim, são bem graves as acusações para alguns dos aditivos alimentares e edulcorantes. Além dos adoçantes artificiais também gerarem compulsão. Então tu acha que está emagrecendo, mas na realidade tu está tendo mais compulsão e vontade de comer. Um outro sabotador são os alimentos que causam alergias e intolerâncias alimentares. Causam aquela desbiose intestinal que eu mostrei aqui no início, deixando a permeabilidade da mucosa completamente desregulada. Alimentos que causam essas intolerâncias e alergias, mais comum são leite de vaca, às vezes ovos, nozes, soja, glúten, que é vindo do trigo, alguns tipos de peixe, alguns tipos de marisco. Então, muitas vezes tu não reconhece que está tendo alguma alergia ou algum tipo de intolerância. Pode ser que a reação aconteça horas ou dias depois no teu corpo. Mas um dos sinais é não conseguir um emagrecimento fácil. É necessário testar quais alimentos estão gerando intolerância. Muitas pessoas acreditam que para conseguir turbinar a queima de gordura, elas precisam fazer o quê? Exercício aeróbio. Mas de verdade, esse é o método menos eficaz para tu conseguir turbinar a queima de gordura. Se criou um mito nos anos 70 de que a queima de gordura ela estava existia uma zona de queima de gordura. E na realidade se provou que não existe isso. São centenas de estudos mostrando que o exercício aeróbio de longa duração ele não é o mais eficaz. Ele pode contribuir sim, mas ele não é o melhor. O que acontece é que a maioria das pessoas não tem tempo para fazer eles, acabam desistindo, é monótono, é chato e não consegue fazer. Fica assim, querendo correr atrás do prejuízo e não consegue. E fica que nem o Homer aí, de saco cheio de fazer numa monotonia, que é o que acontece com a maioria das pessoas. É diferente de quem tem prazer em fazer exercício aeróbico, sair para correr porque libera endorfinas, entrar num estado mental super positivo, tá tudo bem. Mas se não é o teu caso, esse não é o melhor método e fica tranquila, tu não precisa fazer isso. O que é o melhor para tu queimar a gordura? É fazer os exercícios de alta intensidade e curta duração. São os chamados HIIT, High Intensity Interval Training. Por que eles são tão eficazes? Ainda mais num momento onde tu precisa acelerar muito a queima de gordura e diminuir a retenção líquida e tudo isso.
Por quê? Porque ele acelera a taxa metabólica basal. Ele faz com que teu corpo leve horas e horas e horas para voltar ao normal. O teu metabolismo fica muito mais alto durante esse tempo. Durante o tempo que tu tá fazendo o High Intensity, o HIIT, né, o High Intensity Interval Training, tu consegue ganhar músculo ao mesmo tempo que queima gordura. O que significa isso? No mesmo momento que tu tá derretendo aquela gordura da barriga, a celulite, a gordura do tchauzinho do braço, tá definindo a perna, definindo o abdômen, definindo o braço, ganhando bumbum, ganhando coxa. É 2 em 1, é um treino 2 em 1. E ele aumenta absurdamente o gasto calórico. Por quê? Durante o High Intensity Interval Training, durante o treino HIIT, tu não vai queimar tantas calorias no momento que tu tá fazendo ele, mas tu vai queimar muitas calorias depois. No acúmulo, 1 hora de exercício aeróbio não se compara com o que tu pode queimar em 2 ou 3 minutos de treinamento HIIT. Acredite ou não, isso não sou eu que tô falando, são estudos científicos mostrando isso. Então, se tu quer, tu precisa emergencialmente voltar a queimar gordura, porque ou chutou o balde, ou porque, enfim, deu uma extrapolada, ou mesmo que não tenha extrapolado. Esse é o método mais eficaz que tem para tu ter um resultado mais rápido. E a principal fonte de energia para fazer o teu organismo voltar ao normal é a gordura que está sobrando ali da barriga, da perna, de todos esses lugares. Uma coisa muito importante, conseguir fazer um treino e que ele seja realmente eficaz, primar pelos exercícios integrados, multiarticulares e só depois os isolados. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas acham que para queimar a gordura só da barriga, por exemplo, precisa fazer só abdominal. E não é dessa maneira exatamente que tu vai queimar a gordura. Os abdominais são muito eficazes para tu definir, mas eles não são eficazes para tu queimar a gordura. Para tu queimar a gordura, tu precisa mexer o corpo inteiro. Então, exercícios integrados são exercícios que envolvem agachamentos, pulos, saltos, burpees, que são exercícios que salta e faz apoio junto. Enfim, são exercícios que envolvem o corpo inteiro. São eles que vão garantir que a tua queima calórica seja gigante. Então, não cometa o erro de fazer exercícios só isolados, como fazer só glúteo, fazer só, que é exercício pro bumbum, ou só exercício para perna, ou só exercício que tu passa muito tempo deitada, por exemplo. Não escolham exercícios que façam isso, escolham exercícios que integrem o corpo inteiro. É dessa maneira que vai haver mais liberação de queima de energia, otimizar a parte hormonal e vai economizar tempo, porque tu trabalha vários grupos musculares em uma. Essa sacada é fenomenal, viu? Usar exercícios integrados, tu mata vários coelhos numa cajadada só. Ó, por exemplo, aí tá um exemplo de exercícios que tu já tá fazendo abdominal, tá fazendo perna, tá fazendo tudo ao mesmo tempo, ó. Salta, já trabalhou perna, trabalhou braço, trabalhou peito, músculo do tchauzinho, já trabalhou abdômen. Aqui, ó, outros exemplos que dá para misturar o abdominal com corridas. São esses exercícios que são extremamente eficazes. Por isso que tão pouco tempo deles trazem resultados tão duradouros. Mas uma coisa muito importante, não basta tu pegar qualquer treino HIIT por aí e tentar sair fazendo. São treinos extremamente intensos que garantem sim resultados incríveis, desde que bem executados e muito bem planejados. Não basta a progressão dos exercícios, ela precisa ser muito bem conduzida, porque senão há grande risco de lesão e grande risco de tu não conseguir otimizar a queima de gordura como tu poderia. E principalmente olhar a execução técnica deles. Não há problema nenhum em tu fazer isso no conforto da tua casa, sozinha. Desde que tu entenda quais são os exercícios de um aquecimento, de uma parte principal do treino, fases iniciante, intermediário, avançado, que são exercícios que vão progredindo de forma segura e que cada vez te garantam mais intensidade e alguns desafios a mais para que tu queime muita gordura. Por isso tem que ter um treinamento de base, depois um treinamento, transfere o movimento, que a gente diz que começa a integrar e fazer mais exercícios multiarticulares, para num próximo passo fazer exercícios mais avançados, como por exemplo aqueles burpees ali que eu estava mostrando. Façam exercício de alta intensidade, eles são os melhores que existem. Mas tenham muito cuidado com a execução para garantir que não vai haver lesão e tu tenha o melhor resultado de todos. Se quiser ser minha aluna, tem uma comunidade linda com 40 mil alunas lá, onde eu dou todo o suporte para que tu consiga atingir o teu resultado. Clica aqui em algum lugar e se quiser me ser minha aluna. Beijo.